Nos últimos tempos, a figura do pastor cristão tem sido alvo de polêmica, muitas vezes ligada a práticas de lucro e exploração dos fiéis. Embora alguns pastores vivam no luxo às custas de seus seguidores, é justo generalizar assim para todos? Como podemos distinguir entre um verdadeiro pastor e um falso de acordo com o ensino bíblico? Neste vídeo vamos desmistificar esses estereótipos e mostrar a verdadeira essência de um pastor, seguindo o exemplo de Jesus. Descobriremos as características de um autêntico líder espiritual e como elas diferem dos falsos pastores. Antes de continuar, curta esse vídeo, inscreva-se em nosso canal e ative o sininho de notificações para não perder nossos futuros conteúdos. Junte-se à nossa comunidade. Vamos começar! Lembro-me claramente daquele dia em que um familiar me enviou um vídeo mostrando o estilo de vida luxuoso de um pastor, financiado pela fé e pelo sacrifício de seus seguidores. Pouco depois recebi sua mensagem: "Primo, como posso ser pastor para viver como eles?" Sua pergunta me deixou atordoado e profundamente preocupado. Eu estava cheio de perguntas. Como alguém poderia ver o pastorado como um caminho para a riqueza? Onde estava a essência da fé e do serviço altruísta? Não pude deixar de responder a ele, tentando iluminar o verdadeiro significado do pastorado. Frequentemente, vemos pastores envolvidos em polêmicas midiáticas, o que desacredita a mensagem do Evangelho e gera desconfiança naqueles que buscam a verdade espiritual. É crucial abordar estas questões com seriedade, pois cada vez que o pastorado é manchado, os corações se fecham aos ensinamentos de Cristo. Agora, do ponto de vista técnico e doutrinário, é essencial analisar estes casos para identificar desvios dos princípios bíblicos que deveriam reger o comportamento pastoral. Jesus deixou claro que uma árvore é conhecida pelos seus frutos. Existem pastores que são verdadeiros servos de Deus. Contudo, também existem falsos pastores que procuram enriquecer, evitam o trabalho e têm outras motivações egoístas. Alguns são até usados como instrumentos do diabo. De acordo com as Escrituras, um verdadeiro pastor deve apresentar as seguintes qualidades. Primeiro, um verdadeiro ministro de Deus é chamado pelo Senhor, porque a igreja pertence a Cristo, e Ele é quem atribui os ministérios. Embora hoje qualquer pessoa possa obter o título de pastor através de estudos em seminários ou institutos bíblicos, a formação acadêmica por si só não garante uma vocação pastoral genuína. Esses centros educacionais podem fornecer conhecimentos valiosos, mas a autenticidade do ministério pastoral vem do chamado divino e da liderança do Espírito Santo. Somente aqueles verdadeiramente chamados por Deus podem exercer o pastorado de forma autêntica e eficaz, guiando a congregação segundo a vontade de Cristo. Vamos ler em Efésios capítulo 4, versículos 11 e 12. E ele mesmo deu alguns apóstolos, para outros profetas, para outros evangelistas, a outros pastores e mestres, para aperfeiçoar os santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Estes versículos oferecem-nos uma visão das provisões que Cristo fez para equipar a igreja com a liderança específica de que necessitava. Paulo menciona 5 cargos ou funções que certos membros da igreja exerceram, devidamente equipados por Cristo. Esses dons dados por Cristo à sua igreja são pessoas qualificadas para desempenhar papéis dentro da comunidade cristã. Além de mencionar essas funções, Paulo aponta seu propósito e objetivo, que é aperfeiçoar os santos para a obra do ministério. É por isso que a norma do Novo Testamento mostra que os pastores foram escolhidos não por política ou jogos de poder, mas pela sabedoria do Espírito que foi dada ao grupo ao examinar as qualidades espirituais e morais do candidato. Vamos ler Atos capítulo 20, versículo 28. Cuidem, pois, de vocês mesmos e de todo o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo os constituiu bispos, para apacentarem a igreja do Senhor, que ele comprou com seu próprio sangue.
Os pastores são essenciais para o cumprimento da vontade de Deus para a igreja. A igreja que não elege pastores piedosos e fiéis não será mais governada de acordo com a mente do Espírito. Será uma igreja exposta às forças destrutivas de Satanás e do mundo. A pregação da palavra será distorcida e os padrões do evangelho serão perdidos. Os crentes e as famílias da igreja não serão cuidados como Deus pretende. Muitas vezes observei pessoas que desempenhavam funções pastorais sem uma verdadeira vocação, guiadas por motivações terrenas. Embora possam ter habilidades de oratória, carecem de moralidade e espiritualidade de acordo com os padrões da Bíblia, o que causa danos à igreja. Em segundo lugar, os seus requisitos morais para os pastores. Vamos ler 1 de Timóteo, capítulo 3, versículos 1 e 2. Palavra fiel. Se alguém deseja o bispado, deseja uma boa obra. A palavra bispo no Novo Testamento em grego episcopos significa literalmente aquele que vigia, um vigia. Paulo diz que aspirar a ser pastor ou bispo implica uma grande responsabilidade de cuidar do rebanho de Deus. Esta aspiração deve ser confirmada pela palavra de Deus e pela comunidade de fé, uma vez que Deus estabeleceu requisitos específicos para os líderes da igreja. Qualquer pessoa que afirma ser chamada para o ministério pastoral deve ser avaliada de acordo com os padrões bíblicos pelos membros da igreja. Ninguém deve ser aprovado com base apenas no desejo, preparação ou visão pessoal. Os requisitos estabelecidos por Deus por meio do Espírito Santo são absolutos e devem ser seguidos para honrar o nome de Deus, seu reino e a credibilidade do ofício pastoral. Vamos continuar lendo o versículo 2 de 1 Timóteo, capítulo 3. Mas é necessário que o bispo seja irrepreensível, marido de uma só mulher, sóbrio, prudente, decente, hospitaleiro, capaz de ensinar. Os padrões listados para os bispos são principalmente morais e espirituais. O caráter comprovado daqueles que buscam posições de liderança na igreja é mais importante do que personalidade, dons de pregação, habilidades administrativas ou realizações acadêmicas. Num mundo pós-moderno, ter títulos acadêmicos é mais valorizado do que as qualidades que o Espírito Santo concede. Não quero que isso seja mal compreendido. Acredito que um pastor deve se preparar academicamente, mas isso não deve ser o centro do seu ministério. Agora, a lista de requisitos dos bispos inclui: primeiro, seja irrepreensível. Esta palavra significa literalmente nada que possa ser usado contra. Não deve haver nada que outros possam usar contra você e para atacar a igreja. A palavra é uma metáfora, tirada do caso de um boxeador experiente e habilidoso, que defende cada parte de seu corpo de tal forma que é impossível para seu antagonista acertar um golpe. Este é um termo amplo para um homem que vive uma vida correta e que pode ser visto como justo. Ninguém pode se levantar e acusar o homem de pecado grave. Segundo, marido de uma só mulher, literalmente significa uma mulher para um tipo de homem. Esta expressão é interpretada como uma exclusão geral do cargo de todos aqueles que são sexualmente imorais ou polígamos, ou como uma referência específica àqueles que se casaram novamente após o divórcio. É lamentável ver pastores que se divorciam e se casam novamente. Que exemplo eles podem dar ao rebanho se não conseguem manter a fidelidade e a estabilidade no casamento? Isso é um descrédito para um pastor. Aquele que é marido de uma só mulher dedica-se completamente à esposa e mantém sua devoção, afeição e pureza sexual, tanto em pensamento quanto em ação. Se violasse esta sagrada fidelidade, deixaria de ser inocente e poderia ser objeto de todo tipo de acusações. Terceiro, sóbrio. O significado literal da palavra grega é sem vinho, mas aqui ela é usada metaforicamente para transmitir a qualidade de alerta, vigilante, cuidadoso ou mente clara. Os pastores devem sempre ser capazes de pensar com clareza, ser razoáveis ou moderados. Quarto, prudente. O pastor prudente é aquele que tem bom senso, que sabe distinguir bem entre o bem e o mal para seguir e evitar aquilo. Ele é um homem moderado, de sanidade, de discernimento.
A prudência é, portanto, uma virtude da sabedoria prática, que acerta sempre na forma de agir e ensina como ter sucesso na vida. É uma virtude típica do homem maduro e sábio. Quinto, decoroso. Vem do grego cosmios, que significa ordeiro, bem disposto, decente e modesto. Isto implica que os líderes devem ser disciplinados e ter boa moral. Se você não consegue ordenar sua própria vida, como pode trazer ordem à igreja? Sexto, anfitrião. Vem de uma palavra grega composta que significa hospitalidade para com estranhos. Tal como acontece com todas as outras virtudes espirituais, os mais velhos devem ser exemplos disto. A sua vida e o seu lar devem estar abertos para que todos possam ver o seu caráter espiritual. Sétimo, adequado para ensino. Ao visitar pessoas com problemas espirituais, você deve ser capaz de recorrer às Escrituras para explicar a vontade de Deus sobre essas questões. Você deve ser capaz de alimentar espiritualmente o rebanho de Deus e usar as Escrituras para refutar doutrinas falsas. Não é necessário que um bispo tenha o dom de ensinar, mas ele deve estar disposto e preparado para expor as doutrinas da fé com precisão, tanto em visitas pessoais como em reuniões públicas, lidando corretamente com a verdade bíblica. Continuemos lendo o versículo 3 do capítulo 3 de 1 Timóteo. Não dado ao vinho, não briguento, não ganancioso por ganho desonesto, mas bondoso, pacífico, não avarento. Neste versículo encontramos uma série de proibições específicas para o pastor. Primeiro, não é dado ao vinho. Mais do que simplesmente evitar a embriaguez, um pastor não deve ter reputação de bebedor, e seu julgamento nunca deve ser afetado pelo álcool. Seu estilo de vida deve ser radicalmente diferente do mundo, servindo de exemplo de santidade e evitando qualquer comportamento que possa levar outros ao pecado. Segundo, não briguento. Literalmente significa não ser violento. Os pastores ou líderes da comunidade cristã devem abster-se completamente de usar violência física, violência verbal, contenção, argumentos, etc. Em vez de responder com agressividade, espera-se que lidem com situações difíceis com calma e gentileza. Isto reflete um chamado para manter a paz e resolver conflitos de forma pacífica e respeitosa, demonstrando assim o caráter de Cristo em todas as suas ações e decisões. Terceiro, não ser ganancioso por ganhos desonestos. Um pastor não deve ter uma atitude materialista em relação a dinheiro ou posses. Parte dessas características são um alerta para aqueles que lideram na igreja e lidam com a gestão adequada das finanças de Deus. Uma das formas mais eficazes de avaliar um pastor é observar sua relação com o dinheiro, pois isso pode revelar muito sobre suas verdadeiras intenções e caráter. Os falsos pastores muitas vezes mostram um amor excessivo ao dinheiro e ao conforto material, usando a sua posição para ganho pessoal. Esse comportamento se manifesta na exigência de salários exorbitantes e na busca constante por luxos e confortos. Pelo contrário, um verdadeiro pastor distingue-se pela sua humildade e dedicação ao serviço da sua congregação, priorizando o bem-estar espiritual e material dos seus seguidores acima dos seus próprios interesses financeiros. Quarto, gentil. Significa pacífico ou aquele que se abstém de lutar. É uma pessoa que não promove a desunião, mas sim a harmonia. Há pastores que abusam da sua congregação, submetendo-a a chantagens ou ameaças. Este comportamento não corresponde a um verdadeiro servo de Deus. Um verdadeiro pastor deve liderar com amor, integridade e dedicação, buscando sempre o bem-estar espiritual e emocional de sua comunidade, e não aproveitar-se disso para obter poder ou benefícios pessoais. Quinto, não avarento. Os presbíteros devem ser motivados pelo amor de Deus e da sua comunidade, e não pelo dinheiro. Um líder que exerce ministério para ganho monetário revela um coração focado nas coisas mundanas e não nas de Deus. A ganância é uma característica dos falsos mestres, mas nunca foi um problema no ministério de Paulo. Vamos incluir um novo requisito para pastores, conforme mencionado em Tito capítulo 1, versículo 7. Porque é necessário que o bispo seja irrepreensível, como administrador de Deus. Não é arrogante, não é zangado, não é dado ao vinho, não é briguento,
não é ganancioso por ganhos desonestos. Sexto, não arrogante. Se um homem é teimoso, apegando-se obstinadamente às suas opiniões, sem deixar a possibilidade de aqueles que divergem dele terem razão, se ele é inflexível e impaciente diante das contradições, então ele não é adequado para ser um guia espiritual. Um pastor é um moderador, não um autocrata dogmático. Caro ouvinte, se você está em uma congregação onde seu pastor vive uma vida opulenta e seus sermões sempre giram em torno de convênios financeiros, enfatizando constantemente dízimos e ofertas, isso pode ser uma indicação de um coração ganancioso. Continuemos lendo os versículos 4 e 5 do capítulo 3 de 1 Timóteo. Governe bem a sua casa, mantenha os seus filhos em sujeição com toda a honestidade, pois quem não sabe governar a sua própria casa, como cuidará da igreja de Deus? O Espírito Santo considera a liderança do crente no lar, no casamento e nas relações familiares de extrema importância. O bispo deve ser um exemplo para a família de Deus, especialmente na sua fidelidade à esposa e aos filhos. Afinal, se você falhou nesse aspecto, como você cuidará da igreja de Deus? Se um homem não puder realizar uma tarefa menor, ele será incapaz de ter sucesso na tarefa maior de supervisionar as muitas famílias que compõem uma congregação ou grupo de igrejas. Os filhos do ministro devem demonstrar, através do seu comportamento obediente e respeitoso, que honram o seu pai. Os filhos de Eli, o sumo sacerdote, representam um exemplo trágico de amor paterno incompreendido e de seu fracasso em governar sua família. Agora, o ponto-chave para ser bispo é ter uma conduta marcada pela sabedoria piedosa, pelas decisões corretas e pela santidade pessoal. Os candidatos devem ser avaliados pela sua trajetória espiritual, permanecendo firmes em Jesus Cristo e nos princípios de justiça, sendo modelos de fidelidade, veracidade, honestidade e pureza segundo o Espírito Santo. É essencial que o povo de Deus aprenda a moralidade e a piedade cristã, tanto a partir da palavra como do exemplo de pastores que vivem de acordo com os padrões apostólicos. Os pastores que incorporam a fé são fundamentais para a liderança cristã, e rejeitar este princípio é ignorar o ensino claro das Escrituras. Leiamos 1 Timóteo capítulo 4, versículo 12, onde nos é dito: ninguém deve desprezar a sua juventude, mas seja um exemplo para os fiéis em palavra, conduta, amor, espírito, fé e pureza. Agora, a pergunta seria: que medidas devem ser tomadas caso um pastor não cumpra esses requisitos ou esteja envolvido em pecados graves? Pessoas na igreja que são culpadas de pecados graves ou transgressões morais se desqualificaram para ocupar o cargo de pastor e qualquer posição de liderança sênior na igreja local. Embora possam receber generosamente o perdão pela graça de Deus, perderam a capacidade de servir como modelos de perseverança na fé, no amor, na pureza e na sã doutrina. Segundo as Escrituras, aqueles que aspiram ao bispado devem estar acima de qualquer suspeita. Desde os tempos do Antigo Testamento, Deus deixou claro que espera que os líderes do seu povo mantenham elevados padrões de vida moral e espiritual. Caso contrário, outros tomarão o seu lugar. Além disso, estabelece o princípio de que um bispo que deixa de lado a sua fidelidade a Deus e a sua palavra, e a sua esposa e família, deve ser destituído do cargo de bispo. Não pode, depois disso, ser considerado inocente. Quanto àquele dentre o povo de Deus que comete adultério, a palavra de Deus declara que o seu vitupério jamais será apagado. Vamos ler Provérbios capítulo 6, versículos 32 e 33. Mas o que comete adultério carece de entendimento. Corrompe a alma quem faz isso. Ele encontrará feridas e vergonha, e sua afronta nunca será apagada. Isto não implica que Deus ou a igreja não perdoem. Na verdade, se houver arrependimento genuíno e tristeza segundo Deus por esse pecado, Deus perdoa qualquer pecado, mesmo os listados 1 de Timóteo, capítulo 3, versículos 1 a 13.
É importante ressaltar que tal pessoa pode ser perdoada e restaurada, recebendo misericórdia em seu relacionamento com Deus e com a comunidade dos crentes. Porém, o Espírito Santo ressalta que existem pecados tão graves que a desonra e a vergonha, ou seja, o descrédito, permanecerão com a pessoa mesmo após receber o perdão, afetando sua reputação pelo resto da vida. Finalmente, vejamos as responsabilidades de um pastor. Os crentes cheios do Espírito, que buscam a vontade de Deus através da oração e do jejum, elegem certas pessoas para o cargo de presbítero ou bispo, de acordo com os requisitos espirituais estabelecidos pelo Espírito Santo, como vimos. Vamos ler Atos capítulo 20, versículo 28. Portanto, cuidai de vós mesmos e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentardes a igreja do Senhor, que ele comprou com seu próprio sangue. O discurso de Paulo aos presbíteros de Éfeso é uma passagem exemplar de princípios bíblicos relativos ao papel do bispo dentro da igreja visível. Sua função é semelhante à dos profetas do Antigo Testamento. As principais responsabilidades do pastor são: primeiro, o encorajamento da fé. Um dos principais deveres dos bispos é apacentar as ovelhas, ensinando-lhes a palavra de Deus. Eles devem ter sempre em mente que o rebanho confiado não é outro, senão o povo que Deus comprou para si com o sangue precioso de seu Filho. Os bispos de hoje também devem declarar às suas igrejas toda a vontade de Deus. Eles devem pregar a palavra, corrigir, repreender e exortar. Vamos ler 2 Timóteo capítulo 4, versículo 2. Que pregues a palavra, que você insiste na temporada e fora de temporada. Redarguie, repreenda, exorte com toda paciência e doutrina. O pastor deve recusar ser alguém que tenta agradar as pessoas, dizendo-lhes apenas o que elas querem ouvir. Segundo, a proteção da fé. Vamos ler Atos capítulo 20, versículos 29 e 30. Porque eu sei que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos vorazes, não poupando o rebanho. E dentre vós surgirão homens que falam coisas perversas para atrair os discípulos atrás deles. O verdadeiro pastor deve proteger diligentemente as ovelhas dos inimigos. Paulo adverte que Satanás levantará falsos mestres e infiltrará impostores com doutrinas antibíblicas e conceitos mundanos que destruirão a fé do povo de Deus. Esses lobos vorazes são fortes, vorazes e perigosos, afastando as pessoas dos ensinamentos de Cristo em direção a um evangelho distorcido. Paulo exorta os líderes da igreja a protegerem a igreja e a se oporem àqueles que distorcem a fé do Novo Testamento. Pastores e administradores devem lembrar-se da sua responsabilidade para com Jesus pela vida espiritual da sua congregação. Se você não zela pelo rebanho e não cumpre o plano de Deus, você será responsável pela perda espiritual daqueles que você não protegeu. É crucial que os líderes exerçam disciplina em questões teológicas, doutrinárias e morais. Eles devem proteger a pureza da doutrina e aderir à inerrância das Escrituras em todas as estruturas da igreja. Caro ouvinte, uma igreja que não defende a verdade e não disciplina aqueles que minam a autoridade da palavra de Deus, em breve deixará de existir como uma igreja fiel aos padrões do Novo Testamento. Por fim, exorto-vos a considerar o que diz a Epístola aos Hebreus, capítulo 13, versículo 17. Obedeçam aos seus pastores e submetam-se a eles, porque zelam pelas vossas almas, como quem deve prestar contas, para que façam com alegria e não reclamando, porque isso não é benéfico para você. Assim como existem padrões e responsabilidades específicas para os pastores, há também um chamado importante para todos os crentes: obedecer aos seus líderes espirituais. Pastores que seguem a vontade de Deus guiam as pessoas ao temor e ao conhecimento de Deus, zelando por suas almas, ensinando-as e protegendo-as espiritualmente. Esta obediência não é cega, mas baseada em ouvir e seguir os líderes quando os seus ensinamentos estão alinhados com a Bíblia. Os líderes espirituais colocados por Deus
cuidam e edificam a comunidade cristã. Quando suas instruções estão alinhadas com a palavra de Deus, sua autoridade é validada, fortalecendo a unidade e o crescimento espiritual da igreja. A exortação para obedecer aos líderes espirituais não apenas fortalece a estrutura espiritual e a saúde da igreja, mas também reflete uma compreensão bíblica da autoridade e do cuidado pastoral que Deus estabeleceu para o benefício do seu povo. É assim que chegamos ao final deste vídeo. Obrigado por se juntar a nós. Vejo você no próximo vídeo. Bênçãos!